Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Conforme nós dissemos para o dia de ontem, sexta-feira, nós estávamos falando sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, uma morte sem igual. Hoje, ainda nesse tema ainda da morte, no sábado, nós queremos tratar sobre um substituto sem igual. Por que Jesus morreu ali na cruz? Porque ele foi necessário dele passar por tudo aquilo. É sobre isso que nós queremos tratar com você nessa manhã. E tomamos por base, irmãos, o texto que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 3 diz assim, Paulo ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha o que Paulo recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então vocês vejam aqui, meus amados, que quando ele diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, ele está dizendo assim, que Cristo ele morreu no nosso lugar, Cristo ele morreu por nós. Ele vai dizer da mesma forma, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. A morte de Cristo foi uma morte vicária. Cristo, como Paulo disse aqui, ele morreu em nosso lugar. Deus, quando fez a humanidade, a Bíblia diz que Deus fez a humanidade em estado original, era um estado de perfeição, sem pecado. Porém, meus irmãos, quando Deus ele dá a sentença do pecado naquela árvore ali no jardim do Éden, Deus disse a Adão, olha, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. E a Bíblia diz que aquele casal ele comeu e provou daquele fruto que Deus ordenara para eles que não comessem. Então, como consequência da desobediência do homem para com Deus, gerou-se uma sentença pela desobediência, que foi justamente a morte. Então, meus irmãos, a morte foi a principal consequência do pecado. E essa morte é uma morte eterna, não é uma morte propriamente física, vamos assim dizer, mas é uma morte que, quando nós partíssemos daqui, estaríamos eternamente perdidos, sem essa esperança. Mas diz a Bíblia, irmãos, que essa morte, ela veio a todos. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estavam da glória do Senhor. E ela vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando ele diz o salário do pecado é a morte, ele está dizendo o seguinte, que a recompensa, a sentença do pecado é a morte. E no versículo 3, ele diz, todos pecaram. Então, nos chega, irmãos, essa triste e fatídica consciência. Eu quero que você, nessa manhã, chegue a essa consciência que, assim como eu, você também é pecador. Todos pecaram. E, como pecador que nós somos, nós estávamos afastados do Senhor. Todos pecaram e se afastaram do Senhor. Essa é outra realidade. E lá no versículo 23 do capítulo 6, ele diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então, se eu pequei, eu estou separado de Deus e minha condenação é a morte. Eu estou morto espiritualmente. Essa é a verdade que o Senhor nos dá. E na justiça de Deus, irmãos, nós estávamos condenados a essa morte. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, ela superabunda. A misericórdia e o amor de Deus por nós é tanto. Diz a Bíblia que o Senhor olha aqui no céu, olha do céu à terra e não vê um justo sequer. O Senhor olha dentro dos que já pisaram aqui na humanidade, daqueles que ainda vão pisar e não vê nenhum justo, porque todos pecaram. Mas o Senhor não desiste de mim e de você. A justiça de Deus, ela teria que ser satisfeita. E Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, sendo nós condenados pelo nosso pecado à morte, o que é que Deus faz? Aceita um substituto inocente morrer no nosso lugar. Mas Deus olha, como eu disse antes, não vê nenhum para fazer essa obra.
E Ele não hesita, meus amados, em enviar o seu Filho para fazer essa obra. João 3,16, o Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha só, irmãos, Deus doou o seu Filho. Agora diz: para que todo aquele que nele crê não mais seja condenado, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando foi ser batizado, irmãos, o Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, batizando ele também com o Espírito Santo, sobre uma forma corpórea de uma pomba. Mas abre os céus e uma voz diz: este é o meu Filho amado, em quem nele está todo o meu prazer. Deus ama a mim e a você a tal ponto de dar o seu Filho para fazer essa obra que ninguém na terra era apto para fazer, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E Deus agora envia o seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, aquela morte de Cristo na cruz, como perfeito que Ele é uma morte substitutiva. Quando Cristo vai ali na cruz, irmãos, vai outra notícia maravilhosa. As últimas palavras do nosso Senhor ali na cruz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele quer dizer isso, irmãos? Pai, a obra que o Senhor confiou na minha mão, de vir para morrer pela humanidade, está concluída. Eu posso partir agora. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Cristo foi esse que veio morrer no nosso lugar. Mas como eu tinha falado ontem, lá no Getsemane, o Senhor orou dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. O cálice, irmãos, era o momento em que Cristo estava levando o julgamento, o pecado da humanidade. A Bíblia diz que Cristo foi à cruz de 9 horas da manhã. Ao meio-dia, o sol se escondeu. A Bíblia diz que foi como um eclipse, ficou tudo escuro, de meio-dia até 3 horas da tarde. Ali estava o julgamento de Deus sobre todo o pecado. Cristo, conforme Isaías havia predito, Cristo, naquele momento, Ele leva sobre nós os pecados da humanidade. Ele leva sobre Ele os pecados da humanidade. E naquele momento, Deus, a Bíblia diz que Deus vem no seu Filho, levando sobre os pecados. Deus esconde o rosto e Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento mais duro que o Senhor estava vivendo. Uma vida que Ele vivia na presença do Pai. Naquele momento Ele estava sentindo a ausência do Pai, porque estava chagado pelo pecado da humanidade. E Paulo ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que em nós fosse feita a justiça de Deus. A única maneira da humanidade ser salva, guarde isso, é pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Paulo ele vai dizer que pela fé somos salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Irmãos, Deus nos amou ao tal ponto de dar esse presente do seu Filho. E Ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Nada que pudéssemos fazer mudaria nossa situação diante de Deus. Por isso que Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário. Aceite esse Cristo como Salvador, porque Ele é o sacrifício perfeito. Cristo é a satisfação da justiça do Pai. Cristo é o homem perfeito, ideal, como modelo humano, ideal para satisfazer a justiça de Deus e nos perdoar, nos remir e nos salvar da condenação do pecado. Senhor, nós queremos nessa manhã mais uma vez te agradecer e que essa palavra, meu Deus, possa encontrar lugar em cada coração, que possamos ver a nossa situação de pecados, possamos ver que fora de Ti não há salvação e possamos, meu Deus, aceitar esse Teu sacrifício único e substituto no meu lugar, ali na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus é que nós abençoamos essas vidas para a glória do Senhor. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos a última série, que é a ressurreição. Convido a você a ficar conosco, em nome de Jesus.